Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição hoje é o sacerdócio de Cristo e o Levítico. O texto bíblico se encontra em Êxodo 28, Levítico de número 8, Hebreus capítulo 7 e 1 de Pedro capítulo de número 2. Eu vou ler Hebreus 7 do 23 até o de número 28, que diz: por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele chega-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferece primeiro por seus pecados e somente depois pelo pecado do povo. Porquanto, no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto, a lei designa sumo sacerdote a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado, palavra do Senhor. Irmão, nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é explicar o processo de escolha dos sacerdotes. Segundo é descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço. E terceiro é expor sobre o sacerdócio de Cristo. Você vai lembrar que na lição anterior nós vimos que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento apontava para o sacrifício do Calvário. Na lição de hoje veremos que a classe sacerdotal levítica aponta para o sacerdócio perfeito de Cristo Jesus. O nosso Senhor, ele estabeleceu um novo e perfeito sacerdócio. Trouxe uma salvação perfeita por intermédio do seu santo ministério e tornou-se o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai Celestial. Agora você vai perceber durante a ministração que há uma relação toda especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o Levítico foi estabelecido em Arão, o novo, ou seja, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Pois bem, o primeiro tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre a escolha dos sacerdotes, meu irmão. É Êxodo 28, versículo 1, diz assim: depois farás chegar a ti teu irmão Arão, seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Perceba aí, meu irmão, e esse é um detalhe importantíssimo, que Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não foi Moisés. Isso precisa ficar muito claro. Moisés não escolheu nada. Essa escolha, ela indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por intermédio do Espírito Santo, meu amado, Deus é quem elege líderes para o ministério, como diz Atos, capítulo de número 13. Outro ponto importante dentro da escolha dos sacerdotes é que os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou a Moisés que contasse os filhos de Israel, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem do ofício do tabernáculo. Números 1, 49 e 50 diz assim: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás
a soma dele entre os filhos de Israel. Estabelece, porém, os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os utensílios, sobre tudo que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. Assim, irmãos, o sacerdócio levítico, ele obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Outro ponto importante dentro ainda da escolha são as características especiais dos levitas. Aqui, meu irmão, destacamos duas características, né? A primeira é o chamamento específico para o serviço no tabernáculo. E a segunda é a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Essas características, elas apontam para a importância da unidade da igreja. A igreja local, ela é o corpo de Cristo. Portanto, o chamamento e a unidade são as suas marcas. João 17, 20 e 21. Outro detalhe importantíssimo dentro da escolha dos sacerdotes é que a consagração do sacerdote, meu irmão, tinha um só propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo, separados pelo e para o Senhor, não podiam executar outra atividade que fugisse a esse propósito. O texto que nós lemos de Números 1, versículo 50, e Números 3, versículo 12. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento também não é diferente. Os obreiros do Senhor, nós, a igreja de Jesus Cristo, não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida, como diz Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então, ratificando esse princípio, o nosso Senhor Jesus Cristo declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás. É preciso olhar para frente e fazer a obra de Deus com perseverança e fé. Então fica aqui, nesse primeiro ponto, o seguinte: para ser um sacerdote era necessário pertencer à tribo de Levi, ter um chamamento e viver em unidade. E outro, servir no tabernáculo. Ah, meu irmão, essa lição é bacana porque, de repente, vai surgir, né, a seguinte pergunta a você mesmo e você vai ter que responder. Você é vocacionado para que obra? O que é vocação? São perguntas que no decorrer dessa lição você vai conseguir responder e eu espero mesmo que você consiga. Pois bem, o segundo ponto da lição, nós vamos ver a vestimenta sacerdotal, porque havia toda uma simbologia, né? O capítulo 28 de Êxodo descreve que a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo, e que essa vestimenta ela tinha características especiais e cerimoniais porque servia de glória e ornamento do ministério. A vestimenta era um símbolo de autoridade sacerdotal. Além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Aí nós veremos também a túnica chamada éfode, Êxodo 28, versículo 4. Era uma espécie de avental sem manga, que cobria a frente e as costas, unidas por uma tira em cada ombro e por um cinto. As tiras tinham engastes de ouro com pedras de onix. Em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. Dos engates de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés do sacerdote. Por levar sobre os seus ombros nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote constituía-se um mediador entre Deus e os homens. Aí tinha também, com relação à vestimenta, o Urim e o Tumim.
Provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus ele pedia orientações divinas para tomar decisões importantes. Se você for em Números 26, versículos 55 e 56, você vai ver isso. Para isso, eles recorriam a quem? Ao Urim e o Tumim. No hebraico, a expressão significa luzes e perfeição. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus. Numa pedra, a resposta positiva, e na outra pedra, a resposta negativa. O sumo sacerdote só tomava as pedras do Urim e do Tumim em casos muito especiais. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, você vai ver sobre isso aí. No Novo Testamento, é relatada uma prática semelhante ao Urim e Tumim. Se você for lá em Atos, capítulo de número 1, versículo 26, na escolha do sucessor de Judas Iscariote, eles também lançam um tipo de sorte. Então, nesse ponto, fica para nós a seguinte lição. A vestimenta sacerdotal tinha uma simbologia cerimonial relevante, que era a glória e o ornamento do santo ministério. E também os sacrifícios, o culto, as ofertas e a liturgia dos serviços era apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo Jesus. Pois bem, nosso terceiro tópico, nós vamos falar sobre o sacerdócio agora de Cristo. Nós vimos o sacerdócio levítico. Mas existe, um sacerdócio maior, como diz o capítulo 7 de Hebreus. A origem do ofício sacerdotal, irmãos, remonta a Melquisedeque, rei de Salém, e posteriormente Arão, da família de Levi. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo de Levi. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, no Calvário, ergueu-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. E nesse ponto aí do sacerdócio de Cristo, nós vamos ver que ele é um novo, ou foi, um novo e perfeito sacerdócio. O autor da Epístola aos Hebreus, ele escreve, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se mudança na lei. O sacerdócio levítico era imperfeito. Nele, os sacrifícios, os cultos, as ofertas e a liturgia do serviço eram apenas sombra, meu irmão, do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo Jesus. O sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio do seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado. Outro detalhe importante aqui no sacerdócio de Cristo é que ele também trouxe uma salvação perfeita. Glória a Deus por isso. Diferentemente dos sacerdotes aarônicos, que se sucediam no ministério porquanto eles eram mortais e pecadores, o texto básico que nós lemos, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Ele é a oferta e ele é o ofertante, como diz Hebreus capítulo 7, 25. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós. Diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiramente pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo. E o outro detalhe do sacerdócio de Cristo é que ele é o mediador de uma melhor aliança. Na aliança, antiga, tudo era perfeito. Os mandamentos, os estatutos e os juízos.
Mas o homem enfermo pelo pecado não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito sacrifício, ou o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito. Expiou-nos a culpa, justificou-nos perante Deus, como diz Romanos 5:1. Através da sua graça, vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito, e glória a Deus por isso. Então, nesse ponto aqui, podemos dizer o seguinte, que o sacerdócio de Cristo é novo e perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, não há, isso precisa também ficar muito claro, vida fora de Jesus Cristo. Não há vida eterna fora de Jesus. Segundo a declaração do próprio Jesus, João disse, e o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não o tem, ou quem não tem o Filho, não tem a vida. 1 João capítulo 5. Agora observe essa expressão, segundo a promessa de vida, ou seja, não há promessa de vida fora de Jesus Cristo. Jesus foi o mestre mais enfático que o mundo já viu. Ele disse, necessário é vos nascer de novo, João 3,7. Não há uma maneira pela qual você possa contornar essa questão. Não há possibilidade de evitar esta verdade. Você tem que ir diretamente a ela e encará-la. Segundo diz o texto, a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Meu irmão, eu quero concluir dizendo o seguinte, quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor é mais bem-aventurado. Nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Então, andemos, irmãos, como diz o texto de 2 Coríntios 5,17, em novidade de vida, para que o nome do nosso Senhor seja exaltado. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Que Deus, Ele nos abençoe no nome de Jesus.